Olá, meus irmãos, estamos aí com mais um vídeo da nossa série de mensagens, Estudos no Pentateuco. O tema que iremos abordar hoje é a Aliança Abraâmica. Algumas semanas atrás, falamos sobre a Aliança Noética. Se você perdeu esse vídeo, clique aqui em cima e assista também esse vídeo da Aliança Noética. Agora vamos entrar na Aliança Abraâmica, ou seja, a aliança que Deus fez com Abraão e com seus descendentes. Vamos lá? O texto bíblico vai dizer assim: Disse-lhe ainda: Eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus, para dar a você essa terra como herança. Perguntou-lhe Abrão: Ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor: Traga uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: Saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação em quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Ou seja, Deus já estava mostrando para Abraão que os próprios descendentes seus ficariam ali como escravos e sendo oprimidos ali no Egito durante 400 anos. E aí Deus continua falando: Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante, com uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão: Aos seus descendentes dei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates, a terra dos queneus, a terra dos quenezeus, dos cadmoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos gigazeus e dos jebuseus. Esse está lá em Gênesis 15, do verso 7 ao 21. Então vamos explicar mais um pouco esse texto, porque tem muito conteúdo aqui que a gente vai extrair. Primeiro, Deus ele vai fazer uma aliança com Abraão. Ainda não tinha sido mudado o nome dele para Abraão, porque foi a partir dessa aliança que Deus muda o nome de Abraão para Abraão. Então, quando Deus ele vai fazer uma aliança, ele vai fazer uma aliança que Abraão entenda que seria uma aliança. Então, quando Deus vai fazer uma aliança, ele fala assim: Olha, eu vou fazer uma aliança com você, mas você tem que entender que durante 400 anos o seu povo será oprimido numa terra estrangeira. Ou seja, aquilo que vai acontecer ali depois da morte de José ali no Egito. E aí, na quarta geração dos seus filhos, esse povo vai ser liberto de novo, que acontece ali com Moisés. E aí, esse povo, eles vão ali voltar para a terra, e seria essa terra que é onde Abraão estava vivendo, que era Canaã, seria dele que seria a terra prometida. E aí Deus fala assim, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu ainda. Ou seja, quando Deus ele promete ali aquele território de Canaã, que era um descendente ali de Noé, que era o seu filho Cã, ele foi amaldiçoado por Noé, como a gente já viu também em alguns vídeos anteriores. E ao ser amaldiçoado, aquele território ali, onde ele se estabeleceu, onde estabeleceu o seu filho Canaã, seria ali da descendência de Abraão. Só que a maldade daquele povo que estava ali ainda não tinha atingido ao limite. Ou seja, Deus ele tinha ali chances, ele dava ali chances para aquele povo se arrepender. Mas como aquele povo não se arrependia, Deus ele deu aquele território para o seu povo, para os descendentes de Abraão. Mas ele só deu aquele território para os descendentes de Abraão quando a maldade daquele povo se tornou ali muito grande e não havia mais chances de arrepender. Deus já tinha dado todas as oportunidades deles de se arrepender e eles não escutavam a palavra de Deus, eles não queriam se arrepender. Aí sim, eles teriam a oportunidade ali, o descendente de Abraão teria a oportunidade ali de morar naquela terra. E aí, Deus vai falar com Abraão, vai falar assim, aos seus descendentes dessa terra. Aí vai citar vários povos, queneus, quenezeus, cadmoneus, todas essas terminações com eus são o povo ali dos cananeus, são os descendentes de Cã. Ou seja, todos esses povos, queneus, quenezeus, cadmoneus, amorreus, jebuseus, girgazeus, ferezeus, todos esses povos eram descendentes de Cã que viviam ali naquele território ali que é chamado de Canaã, que hoje é
os países, é o país ali de Israel e toda aquela região ali da Palestina. Então todo aquele território eram desse povo até eles serem destruídos ali, principalmente ali com a entrada de Josué na Terra Prometida. Então, quando Deus ele vai fazer essa aliança, mostrando para Abraão tudo aquilo que iria acontecer, ele vai fazer uma aliança padrão daquela época. E como era uma aliança padrão daquela época? A gente viu aí no texto sobre pegar dois animais, pegar uma novilha, uma cabra e um carneiro com todos com 3 anos de vida, também uma rolinha, um pombinho. Abraão ele traz todos esses animais, corta-os ao meio, coloca metade de um lado e metade do outro. Ou seja, Abraão ele está fazendo uma aliança com Deus, uma aliança que ele sabia que era a aliança que era de costume daquela época. Ou seja, quando você vai fazer um contrato naquela época, ou uma aliança com uma pessoa, você pegava vários animais, matavam, pegavam metade dos animais, colocavam do lado direito, a outra metade colocava no lado esquerdo, e aí o que você fazia? Você andava entre aqueles animais, e aquela pessoa que você estava fazendo contrato andava também em sua direção. Quando um chegava em frente do outro, os dois apertavam as mãos, e a partir do momento que eles apertavam as mãos diante daqueles animais mortos de um lado e do outro, cortados ao meio, você estava simbolizando que aquela aliança ou aquele contrato estava dizendo assim: a partir desse momento, estamos fazendo uma aliança ou estamos fazendo um contrato, e se eu quebrar esse contrato ou essa aliança, que aconteça comigo aquilo que está acontecendo com esses animais. Ou seja, a quebra daquele contrato ou a quebra daquela aliança simbolizava morte, porque os animais foram cortados ao meio. Então, se eu quebrar essa aliança, eu vou morrer. E se você quebrar também, você vai morrer. Essa era o contrato e a aliança daquela época. O que que Deus faz? Esse mesmo tipo de aliança, aquela que Abraão conhecia. Só que eu acho interessante no texto, que fala aí, no final desse texto aí, que vocês estão vendo na tela. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra. E aí ele vai dizer, e aí lá no final vai dizer assim: depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: aos seus descendentes dê essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates. Ou seja, quando Deus faz a aliança com Abraão, Abraão estava dormindo. E Deus, ali, o texto que a gente acabou de ler fala que um fumaceiro, né, um fogo, um fumaceiro, aquele fogo, aquela chama passa entre o meio dos animais. Ou seja, o próprio Deus, a própria presença de Deus passou entre os animais fazendo com a aliança. Mas como eu disse, a aliança era feita o quê? Com duas partes. Da mesma forma que hoje a gente tem um contrato, tem duas partes, tem a via do contratante e do contratado, naquela época também a aliança era duas partes. As duas partes passavam entre os animais, apertavam as mãos, faziam aliança e atravessavam ali aquela fila, aquele corredor que tinha feito ali dos animais mortos. Então, tinha os animais mortos do lado direito e do esquerdo, vinha as duas partes que iriam fazer o contrato aliança, olhavam um à frente do outro, apertavam as mãos e eles continuavam seguindo, cumprindo, dizendo para aquela pessoa que se eu descumprir aquela aliança, eu seria morto da mesma forma que aqueles animais foram mortos. Quando Deus ele passa sozinho entre aqueles animais, naquele corredor onde tinha animais mortos do lado direito e do lado esquerdo, Deus estava fazendo aliança com Abraão e Abraão estava dormindo. Quando Deus ele passa, a aliança de Deus era diferente da aliança humana. Quando Deus ele passa sozinho e Abraão não passa, Deus estava dizendo: se eu descumprir a aliança, eu serei morto. Se você descumprir a aliança, eu também serei morto. O castigo era um só. E o que acontece? Os descendentes de Abraão descumprem a aliança. E quem morreu? O Filho de Deus. Deus precisou fazer carne, viveu entre nós, habitou entre nós, e ele morreu na cruz por nós. Por quê? Porque um dia ele fez a aliança com Abraão, dizendo que se eu descumprir, eu serei morto. Vai acontecer a mesma coisa do que esses animais. E se você descumprir, eu também serei morto. Olha para você ver o amor de Deus que é tão grande, tão maravilhoso, tão formoso, tão misericordioso, cheio de compaixão por nós. Deus sabia que Abraão era impossível cumprir essa aliança. Deus sabia que essa aliança não seria
cumprida pelos descendentes de Abraão. Por isso ele passa sozinho, dizendo: Abraão, você não vai precisar morrer. Seus descendentes não vão precisar morrer. Pode deixar que essa aliança eu faço sozinho. Se você não cumprir, eu morro. Se eu não cumprir, eu morro. E de fato foi o que aconteceu. Jesus ele teve que morrer porque um dia Deus fez uma aliança com Abraão. E o autor de Hebreus vai falar que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Jesus morreu porque os descendentes de Abraão pecaram, ou seja, porque nós pecamos. Nós que somos descendentes de Abraão, não de forma natural, mas fomos enxertados, como Paulo fala em Romanos 11, 12, 13, nós fomos enxertados na aliança com Abraão, e quando nós pecamos, Jesus ele precisou morrer por nós. Jesus ele precisou morrer, porque foi o contrato, foi a aliança que Deus fez com seu filho Abraão. Foi a aliança que Deus fez ali com seus descendentes. É maravilhoso, né? Ao pensar essa aliança que Deus fez. Essa é a aliança abraâmica. E talvez uma das alianças mais maravilhosas que tem. Que Deus mostrando ali o seu caráter. Deus mostrando ali que um dia o sangue dele, o sangue do seu filho, seria derramado. Amém? Espero que tenha ficado claro. Espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos nossos comentários a sua dúvida, a sua pergunta. Pode mandar nas nossas redes sociais também. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreva no nosso canal e te aguardo na próxima semana com mais um vídeo da nossa série de mensagens. Deus abençoe a sua vida.